Boa noite a todos. Vamos iniciar mais um culto do Evangelho no Lar, neste domingo, dando continuidade à leitura do Evangelho, ainda no capítulo 1, item 10, item 11 e item 12. Então, vamos recordar que o culto do Evangelho no Lar deve ser feito por todas as pessoas que residem no lar, inclusive as crianças. Claro que se alguém não tiver interesse de participar, não tem problema. E se ninguém quiser participar, também não tem problema. Basta que você participe, basta que você faça o evangelho, que toda a sua comunidade familiar será beneficiada. Então, vamos começando, né, pela leitura sem comentários de uma página de um livro como O Pão Nosso, Fonte Viva. Logo em seguida, faz-se a prece inicial, depois a leitura de um tópico do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente, né, recomenda que seja estudado de forma sequencial, e, para finalizar, faz seus comentários da leitura e a prece de encerramento. O objetivo do culto do Evangelho no Lar é o de reunir a família em torno dos ensinamentos evangélicos à luz do Espiritismo e sob a assistência dos benfeitores espirituais. Bom, meus irmãos, vamos começar então com a nossa costumeira leitura do livro Fonte Viva, uma página aleatória. Estou abrindo no número 138, o justo remédio. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, porque já vós mesmos estáis instruídos por Deus, a que vos ameis uns aos outros. Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Em sua missão de consolador, recebe o Espiritismo milhares de consultas partidas de almas ansiosas que imploram socorro e solução para diversos problemas. Aqui é um pai que não compreende e confia a sistemas cruéis de educação. Ali é um filho rebelde, ingrato, que foge à beleza do entendimento. Acolá é um amigo fascinado pelas aparências do mundo e que abandona os compromissos com o ideal superior. Além, é um irmão que se nega ao concurso fraterno. Noutra parte, é o cônjuge, que deserta do lar. Mais adiante, é o chefe de serviço insensível e contundente. Contudo, o remédio para a extinção desses velhos estigmas das relações humanas está indicado há séculos nos ensinamentos da Boa Nova. A caridade fraternal é a chave de todas as portas para a boa compreensão. O discípulo do Evangelho é alguém que foi admitido à presença do Divino Mestre para servir. A recompensa de semelhante trabalhador efetivamente não pode ser aguardada no imediatismo da terra. Como colocar o fruto na fronte verde da plantinha nascente? Como arrancar a obra-prima do mármore com o primeiro golpe do cinzel? Quem realmente ama em nome de Jesus está semeando para a colheita da eternidade. Não procuremos orientação com os outros para assuntos claramente solucionáveis por nosso esforço. Sabemos
que não adianta desesperar ou amaldiçoar. Cada espírito possui o roteiro que lhe é próprio. Saibamos caminhar, portanto, na senda que a vida nos oferece, sob a luz da caridade fraternal, hoje e sempre. Jesus, amado, Mestre querido, pedimos a sua orientação para esse lar que nos acolhe, para essa família que escolhemos para servir. Pedimos, Jesus, a sua orientação para que sejamos sempre diligentes, sempre mente alerta e que nós possamos, Jesus, tomar sempre as melhores resoluções, sempre com base, Jesus, no seu amor e no seu evangelho, na sua caridade. Jesus, pedimos ao Senhor que nos acompanhe no estudo do seu evangelho desta noite. Que o Senhor Jesus fique conosco em nossa casa, agora e sempre, Senhor. Pedimos a sua permissão para iniciarmos o culto do Evangelho no lar desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Então, vamos à leitura do Evangelho desta noite. Capítulo 1, Instruções dos Espíritos, item 10. Um dia, Deus, em sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade através das trevas. Esse dia foi o da vinda do Cristo. Depois da luz viva, porém, as trevas voltaram. O mundo, após alternativas de verdade e obscuridade, perdeu-se novamente. Então, como os profetas do Antigo Testamento, os espíritos começaram a falar e a vos advertir. O mundo foi abalado em suas bases. O trovão rebombará. Sedes firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza. E crede, tudo o que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. Vosso mundo se perdia, a ciência se desenvolvia com o sacrifício dos interesses de ordem moral, conduzindo-vos unicamente ao bem-estar material, revertendo-se em proveito dos espíritos das trevas. Vós o sabeis, cristãos. O coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, infelizmente, após 18 séculos e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltai ao Mestre que vos quer falar. Tudo é fácil para aquele que crê e que ama. O amor o preenche de alegria inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo sempre dizem. Curvai-vos diante do sopro precursor da tempestade, a fim de não seres derrubados, ou seja, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas que foram tomadas de surpresa à chegada do esposo. A revolução que se apresenta é muito mais moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, inspiram a fé para que vós, todos trabalhadores esclarecidos e ardorosos,
possam fazer ouvir a vossa voz humilde. Pois vós sois o grão de areia, mas sem os grãos de areia não haveriam montanhas. Assim, portanto, que estas palavras, nós somos pequenos, não tenham mais sentido para vós. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o seu formigueiro e os animais insignificantes não formam continentes? A nova cruzada começou, apóstolos da paz universal e não da guerra. São Bernardos modernos, olhai e marchais para sempre, para frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Fénelon Poitiers, 1861. 11. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta por quase toda parte, e a razão disso a encontramos na vida desse grande filósofo cristão. Pertence a essa grande falange dos pais da Igreja, aos quais a cristandade deve suas bases mais sólidas. Como muitos, ele foi arrancado ao paganismo, ou melhor, a mais profunda impiedade, pelo clarão da verdade. Quando, em meio aos seus desregramentos, sentiu em sua alma essa estranha vibração que o chamava para si mesmo, e o fez compreender que a felicidade estava além dos prazeres exasperantes e fugídios, quando, enfim, em sua estrada de Damasco, também ouviu a santa voz clamar: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele exclamou: meu Deus, perdoe-me, eu creio, sou cristão. E desde então ele se tornou um dos mais sólidos pilares do Evangelho. Pode-se ler nas extraordinárias confissões que nos deixou esse notável espírito palavras características e proféticas, ao mesmo tempo, que pronunciou depois de haver perdido Santa Mônica. Estou convencido de que minha mãe virá visitar-me e dar-me os seus conselhos, revelando o que nos aguarda na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que previsão maravilhosa da futura doutrina. É por isso que hoje, vendo chegar o momento da divulgação da verdade que ele já havia pressentido, fez-se o seu ardente divulgador e se multiplica, por assim dizer, para responder a todos aqueles que o chamam. Nota: Santo Agostinho vem por acaso modificar o que ele ensinou? Não, certamente, mas como tantos outros, ele vê com os olhos do espírito o que não podia ver como homem. Sua alma, liberta, percebe novas claridades e compreende o que antes não compreendia. Novas ideias revelaram-lhe o verdadeiro sentido de certas palavras. Na terra, julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía, mas, quando uma nova luz se fez para ele, pôde julgá-las com mais clareza. É assim que ele deve revisar sua crença referente aos espíritos íncubos e súcubos, bem como a reprovação que ele havia lançado contra a teoria dos antípodas. Agora que o cristianismo lhe aparece em toda a sua pureza, ele pode, sobre certos pontos, pensar de maneira diversa de quando vivia na terra, sem deixar de ser o apóstolo cristão. Pode, sem renegar a sua fé, fazer-se propagador do espiritismo, pois nele vê a realização das coisas preditas. Proclamando-o hoje, ele apenas nos faz voltar a uma interpretação mais justa e lógica dos textos. Assim também ocorre com outros espíritos que se encontram numa posição análoga. Graças a Deus.
Então, meus irmãos, o que esses espíritos nobres vêm nos orientar no século XIX é tão atual que não é preciso a gente ir muito longe para entender a importância dessa nossa transformação, porque nós estamos a caminho de uma nova era. Todos eles vêm até nós nos orientando nesse sentido. Vejamos que o Cristo veio, trouxe o seu evangelho de amor, iluminou as consciências e, no entanto, ainda assim, as pessoas não compreenderam na sua totalidade a sua mensagem. Muitos não puderam. Muitos de nós, naquela época, não pudemos compreender de todo o que ele queria. E assim, na ocasião, Jesus nos avisou que nos traria o Consolador prometido. E esse Consolador é o Espiritismo. O Espiritismo que veio no século XIX, trazendo toda a sua doutrina de paz, a sua doutrina raciocinada da ciência, oriunda da ciência, para nos ensinar, para nos mostrar que tudo, absolutamente tudo que nos acontece é em razão da nossa própria atitude, seja ela boa ou ruim. E que, com base nisso, nós temos essa responsabilidade de corrigir aquilo que nós fizermos de errado. Portanto, ao percebermos que absolutamente tudo que acontece com a gente é nossa responsabilidade, ao mesmo tempo que é esperançoso saber que nós podemos mudar, ao mesmo tempo é difícil perceber que nós temos que fazer esse esforço. Seria muito mais fácil para a gente que as coisas acontecessem de fora para dentro, que chegasse até nós uma solução miraculosa e que nós pudéssemos resolver todos os nossos problemas, aqueles todos que nós causamos. Porque tudo, se nós olharmos para os lados, se nós olharmos à nossa volta, todos os eventuais problemas que nós temos, o que provocamos não foi outra pessoa. Não foi o nosso irmão, não foi o nosso tio, não foi o nosso pai, não foi o nosso amigo, fomos nós mesmos. E cabe a nós solucionar aquele problema, seja ele financeiro, emocional, nosso relacionamento familiar, se nós estamos com dificuldades com os nossos parentes, nossos familiares, nós temos que abaixar o orgulho e ir ao encontro daquela pessoa e dizer, independente do erro cometido, nós somos irmãos, eu te amo, eu te quero bem, vamos seguir felizes essa trajetória, não é mesmo? É difícil, muito difícil, muitas vezes a gente ter que abrir mão do nosso orgulho, da nossa vaidade, tão forte ainda em nós, o que denota a nossa inferioridade moral ainda. E isso é o que nós também temos que trabalhar, porque quando nós nos despojarmos do orgulho e da vaidade, nós teremos dado um passo enorme na nossa evolução espiritual e moral. Vejam, nós
podemos fazer essa transformação, devemos fazer. Os tempos são chegados, nosso mundo está se transformando, nós estamos todos em transição junto com o mundo. O mundo não vai fazer a transição como nos filmes americanos de catástrofes, de apocalipses. Nós é que vamos fazer essa transição junto com o mundo. A evolução, ela é lenta, ela é gradual. Basta olharmos para trás, basta olharmos, voltarmos 100 anos no tempo, nós vamos observar quantas coisas mudaram, quantas coisas melhoraram ao longo desse século, né, que passou, e foi devagar. E sempre será, porque a natureza não dá saltos. Então, a nossa missão, nossa responsabilidade é conosco mesmo. E, logicamente, com todos que estão à nossa volta, que ninguém está conosco por acaso. Todos nós temos um laço, seja ele familiar, seja ele de amizade, conquistado e necessário para a nossa evolução. Né? Quando Santo Agostinho ele nos dá ele nos mostra que há essa explosão interna do reconhecimento de que é importante que a gente viva, transforme aquele ser nominal num ser espiritual. E assim transformou-se Santo Agostinho num dos maiores divulgadores do Espiritismo. No início do Evangelho, enquanto ele encarnava, e após o maior divulgador do Espiritismo. Então, é isso que nós precisamos. Ele é o nosso exemplo, assim como Jesus é o nosso exemplo, o nosso mestre, o nosso modelo e guia. E é isso que nós devemos fazer. Nós temos que caminhar no sentido da evolução moral, que não é fácil. E no nosso dia a dia, nós vamos sentir cada dia mais essa dificuldade. Mas se nós tivermos consciência, nós vamos compreender que todo o movimento que nós estamos fazendo, que deverá ser no sentido da nossa evolução, os acontecimentos familiares, eles estão acontecendo propositalmente para o nosso burilamento de algum defeito que nós tenhamos, seja do orgulho, seja da vaidade, seja da paciência, da compreensão com os menos favorecidos. E assim, tendo essa consciência, fica mais fácil ou não a que a gente consiga vencer. Eu digo ou não porque essa mudança dói. Dói, ela é difícil, ela é dolorosa, mas persista, meu irmão, persista, porque não vai ser de uma hora para outra a mudança interna de nós mesmos. É com a nossa persistência no bem, nossa persistência em corrigirmos, é que a gente vai fazer essa tão almejada mudança. Então, meus irmãos, essas são as mensagens, essa é a lição trazida na noite de hoje para encerrarmos o capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo. E pedimos a Deus e a Jesus que essas lições, elas fiquem em nós, no nosso íntimo, no nosso coração, para que nós possamos, assim que tivermos um novo teste, que a gente possa se recordar dessas lições e fazer uso delas para o bem.
Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos caminhando para o encerramento do Evangelho no Lar. Com as nossas garrafas de água abertas para a fluidificação. Vamos fazer a oração ditada pelo Espírito Meimei, do livro Evangelho em Casa, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Senhor, agradecemos a riqueza que nos concedeste a exprimir-se no lar que nos reúne. Aqui nos situaste por amor, para que aprendamos a servir ao próximo, servindo a nós mesmos. Inspira-nos resoluções elevadas, a fim de que a correção do desempenho de nossos deveres nos faça mais felizes e mais úteis. Não permitas, Jesus amado, venhamos a esquecer as nossas obrigações perante os teus ensinamentos e abençoa-nos hoje e sempre. Fica conosco, Jesus, no nosso lar, até o próximo domingo, quando novamente estaremos aqui reunidos no propósito de falar do seu Evangelho. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que tenhamos todos uma boa noite.